Fala, leitores da Bíblia! Hoje é um dia muito legal da nossa caminhada até aqui, porque hoje a gente completa a metade do nosso percurso. Nosso alvo no dia 31 de dezembro do ano passado era ler a Bíblia um capítulo por dia ao longo de 2019 e hoje nós estamos na metade do ano, exatamente na metade, 180 dias. Bom, digo exatamente aí com uma margem de erro, né? Porque o ano tem 365 dias, portanto, na prática seria daqui 2 dias, 2 dias e meio, né? Mas enfim, nós chegamos na metade do ano, graças a Deus, conseguimos cumprir o nosso objetivo até aqui, a não ser por um dia que realmente fugiu a minha. Ficou fora do meu alcance realmente ler a Bíblia. Isso aconteceu essa semana, na terça-feira. Até se você for no vídeo, um dos vídeos anteriores, eu explico direitinho o motivo, né? Bom, ao longo deste percurso, este canal recebeu diversas inscrições, algumas chegaram esta semana passada, por conta da divulgação que eu fiz do meu projeto missionário para o Uruguai. Então sejam bem-vindos os novos inscritos. Fico muito feliz de saber que muita gente está aqui desde o começo. Então, se você está aqui lendo desde o dia 1º de janeiro, dá um sinal de fumaça, escreve aí nos comentários. Eu estou lendo a Bíblia desde o dia 1º de janeiro, escreve aí. E o que eu ia dizer? Assim, nós tínhamos aqui nesse canal, se não me engano, 39 inscrições quando começamos essa missão, esse trabalho aí de leitura diária, e agora nós estamos, se não me engano, com 276 pessoas inscritas. Algumas pessoas que acompanhavam a leitura no começo, deixavam seus comentários, eu percebi que não estão mais deixando os comentários e isso me deixa bastante triste. Eu gostaria de ter todos desde o início até aqui, mas eu sei que realmente essa não é uma tarefa fácil, né? Ler a Bíblia todos os dias não é fácil. Ler comigo ainda talvez não seja também tão fácil assim. Então eu gostaria, se você está vendo este vídeo, de te encorajar, pelo menos daqui em diante, leia a Bíblia comigo neste canal todos os dias. Se você quer receber uma notificação no seu celular, clica num sininho que tem aí por perto, tá bom? Se você quiser participar da minha lista de transmissão no WhatsApp, então você precisa deixar aí nos comentários o seu número direitinho, com o seu nome completo, para eu poder incluir na minha agenda e mandar mensagem para você, tá ok? O que mais que eu poderia dizer agora no início? Assim, ontem a gente terminou a leitura de Eclesiastes, só que eu esqueci de pedir para quem tivesse chegado até ali comigo deixar um comentário. Eu li Eclesiastes em 2019. Então, se você leu Eclesiastes comigo os 12 dias, volta no vídeo anterior e escreve lá. Eu li Eclesiastes em 2019. Tá bom? Hoje nós vamos começar a leitura de um novo livro bíblico. Na verdade, é uma carta do Novo Testamento escrita pelo apóstolo Paulo, que é a carta aos Colossenses. Uma carta que eu considero muito especial, muito importante na revelação bíblica. Ela é absolutamente cristocêntrica, especialmente no capítulo 1, ele fala muito sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo. É uma carta bem curtinha, tem apenas 4 capítulos, então em 4 dias, se Deus quiser, nós vamos encerrar a leitura dessa carta, ok? Vamos começar então a leitura em Colossenses capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Então veja, ele se identifica como apóstolo, não por escolha própria, não pela unção de ninguém, mas por vontade de Deus. E ele está acompanhado de Timóteo. Ele escreve aos crentes de Colossos, aos membros da igreja da cidade de Colossos, a quem ele chama de santos
e fiéis. Santos e fiéis são os crentes ali daquela igreja. E ele saúda com a graça e a paz da parte de Deus Pai. Ele segue dizendo no versículo 3: Damos sempre graças a Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Algumas considerações aqui, dentre tantas coisas que poderiam ser observadas, né? Primeiro, Paulo dá graças a Deus por aquela igreja, ele ora pela igreja, ele recebeu informações acerca daquela igreja, talvez pelas mãos de Epáfras, talvez tenha ido até ele, levou informações, porque ele fala no versículo 4, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e não só da fé, e também do amor para com todos os santos, ou seja, eles não somente criam, mas eles viviam o amor entre eles, o amor cristão, o amor fraterno. E ele dá graças, inclusive, né, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Então, ele tem convicção de que aquelas pessoas crentes em Jesus Cristo, elas têm garantida uma promessa, uma esperança nos céus. E aí ele segue dizendo, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Essa esperança nos céus foi pregada a eles, né? Chegou até eles, e essa verdade, a verdade do Evangelho, diz o versículo 6, não só está produzindo fruto e crescendo em Colossos, como está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, ele está dizendo no versículo 6. Isso está acontecendo em todo o mundo e também em Colossos. Olha só a perspectiva mundial da ação do Evangelho na mentalidade de Paulo. Ele sabia que o Evangelho estava produzindo fruto em todos os lugares. Isso aqui é importante a gente destacar, porque muitas vezes a gente olha só para o nosso mundinho, para a nossa pequena comunidade, nossa pequena congregação, nossa pequena igreja, e a gente perde de vista o que Deus está fazendo ao redor do mundo, fazendo o seu Evangelho crescer e chegar a pessoas de todas as nações. E algo interessante está aqui no final do versículo 6. Desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Aqui está uma palavrinha muito preciosa nas Escrituras, a graça de Deus. Entender a graça de Deus por meio de Jesus Cristo, uma salvação que nos é dada, uma salvação que nos é concedida gratuitamente. E entender isto é absolutamente essencial na vida cristã. E é isso que transforma a vida e o coração das pessoas. Não são os eventos, não são as programações, não são as atividades das igrejas que vai produzir isto, mas sim o conhecimento da graça de Deus na verdade. E aí ele coloca aqui, né, segundo fostes instruídos por Epáfras. Epáfras, então, foi ali o pastor naquela igreja, o evangelista naquela igreja. Eu ouvi algo interessantíssimo. Puxa, eu achei muito legal. No Facebook, um vídeo sugerido, apareceu ali a pessoa falando o seguinte, um pregador jovem falando o seguinte, que alguém chegou para ele e falou, pastor, ora por mim porque eu preciso de libertação. E ele falou, não, meu irmão, não vou orar por você. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quer dizer, a libertação vem pelo entendimento da verdade, não por meio da oração. Interessante observar dessa forma.
É exatamente isso que nós vemos no Novo Testamento. É quando chega o Evangelho, quando chega a mensagem da salvação em Cristo Jesus, nas cidades, nos povos, é por causa disso que as pessoas são transformadas e são libertas do cativeiro das trevas e são transportadas para o reino de Deus. Aliás, é isso que vai estar aqui à frente. É por meio da mensagem do Evangelho. Uma mensagem que deve ser proclamada pelos crentes e que será entendida pelos não crentes pela ação do Espírito Santo. Versículo 9. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos Epáfras, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Uma coisa aqui que eu quero destacar. No versículo 9, ele diz aí, por esta razão, né, pelo que ele escreveu anteriormente, desde o dia em que ele ouviu essas notícias, ele não cessa de orar e de pedir, orar por eles e pedir o quê? Pedir que transbordem no pleno conhecimento da sua vontade. O que é isso? O que é transbordar do pleno conhecimento da sua vontade? Será que Paulo está orando para que eles tenham conhecimento do que Deus preparou para eles no que diz respeito ao futuro, ao dia de amanhã? Com certeza não. E às vezes a gente fica muito preocupado em saber, puxa, o que Deus tem preparado para mim? Será que Deus tem preparado isso ou aquilo? E a gente fica sempre nessa dúvida, nessa questão. Eu gostaria de saber o que Deus quer fazer na minha vida, o que Deus preparou para mim. Mas o que ele está colocando aqui não é o pleno conhecimento da vontade em relação ao dia de amanhã, mas o pleno conhecimento da vontade da vontade de Deus em todos esses sentidos que estão colocados aqui na sequência. O que é ter pleno conhecimento da vontade de Deus? Ora, é ter sabedoria, é ter entendimento espiritual, é viver de modo digno do Senhor, viver para o inteiro agrado de Deus, é frutificar em toda boa obra, é crescer no pleno conhecimento de Deus e assim por diante. Isso é transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. É isso que Deus quer para nós, que nós cresçamos e amadureçamos em sabedoria, em entendimento espiritual e todas essas coisas. E aí chega então o versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele quem? O Pai, que foi quem ele colocou aí no versículo 12. Ele nos libertou do império das trevas, ou seja, nós estávamos escravizados ao império das trevas, escravizados a Satanás e ao pecado. Deus nos tirou da escravidão do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para o reino do seu Filho. O que significa isso? Significa que nós deixamos de ser escravos? Não. Significa que nós deixamos de ser escravos das trevas, mas continuamos escravos, só que agora escravos de um rei bom, o Senhor Jesus Cristo. Escravos de um rei amoroso, o Filho de Deus, no qual, versículo 14, temos a redenção, a remissão dos pecados. Redenção tem a ver com liberdade, com libertação. Nele nós temos a libertação. E remissão tem a ver com pecado, com a satisfação pelo erro cometido por nós. Este, o Filho de Deus,
Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A imagem do Deus invisível, ou seja, ele é a expressão, como diz o autor de Hebreus, é a expressão exata do ser de Deus, não no sentido físico, mas no seu caráter, na sua santidade, nas suas perfeições. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aqui não está sendo dito que ele foi a primeira criatura de Deus. Não, Jesus Cristo não é criatura de Deus. Ele é o Filho de Deus, ou seja, ele é da mesma essência. Ele faz parte da divindade. Ele é o primogênito de toda a criação no sentido que ele é o que há de... como é que eu posso dizer? Ele é o primordial, ele é o que merece maior posição de honra em relação à criação. É isto, este é o sentido. Versículo 16. Pois nele, em Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Em Cristo, todas as coisas foram criadas. E mais, tudo foi criado por meio dele e para ele. Olha só, ele foi o agente da criação, ele é o objetivo da criação e a criação está nele. Talvez aqui haja uma alusão ou algo semelhante àquilo que Paulo disse aos Romanos no final do capítulo 11, quando ele disse a ele, como é que é? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. É a mesma coisa com outras palavras aqui. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Veja, essa expressão do versículo 17, a primeira frase, aqui é uma alusão à eternidade de Cristo. Aqui não está falando que ele foi o primeiro a ser criado. Ele é antes de todas as coisas no sentido de que ele é eterno. Ele é eterno. E nele tudo subsiste, ou seja, todas as coisas que existem nele. Se Cristo, por um instante, deixasse de existir, todas as coisas instantaneamente deixariam de existir. Porque tudo subsiste, tudo existe, tudo continua existindo nele. Ele, versículo 18, ele é a cabeça do corpo da igreja. Então, além dele ter uma relação com todas as coisas criadas, ele também tem uma relação com a igreja. Como que é essa relação com a igreja? Ele é o cabeça. Ele é o cabeça da igreja. É como se a igreja fosse um corpo e ele é o cabeça, ou seja, ele é quem quem domina, é quem governa, é quem controla o corpo. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ora, alguém vai dizer aqui, não, mas outras pessoas ressurgiram antes de Jesus. É verdade, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós vemos pessoas ressurgindo antes da ressurreição de Cristo. Só que todas essas pessoas que ressurgiram antes da ressurreição de Cristo voltaram a morrer. Jesus Cristo é o primogênito dentre os mortos, primeiro porque... Onde está aqui? Primeiro porque ele foi o primeiro a ressuscitar e nunca mais morrer. Segundo porque dentre todos os que ressurgiram e ressurgirão, ele é o primogênito, ele é o principal. É porque ele ressuscitou que todos os demais ressuscitaram ou ressuscitarão também. Veja, para em todas as coisas ter a primazia. Ele é o que há de mais elevado, mais digno, mais importante. Ele tem que ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Plenitude certamente aqui da divindade. Se você olhar o capítulo 2, versículo 9, vai dizer exatamente isto, né? Então, Cristo deveria ter um papel central na nossa vida,
na nossa igreja, neste mundo, mas o fato é que ele não tem. Nem no mundo, infelizmente nem na nossa vida e muito pior ainda, às vezes nem mesmo na igreja, Jesus Cristo tem a primazia. A gente precisa se render ao fato de que ele é o centro do universo. Se você está aí no YouTube, depois desse vídeo, pesquise pela música Cristo é o Centro. Cristo é o Centro. Provavelmente está no canal Reformed Sound. Reformed, M-E-D no final, Sound, S-O-U-N-D. Reformed Sound. Sound. É o canal de uma igreja. Eu não sei qual igreja, eu não me lembro. Não sei se o pastor, acho que é Josemar Bessa. Tem essa música. Procura essa música. Cristo é o Centro e ouça. Ouça de novo e ouça outra vez. Baixa MP3, coloca como toque do teu celular. Essa música é simplesmente maravilhosa. Ouça e medite nessa música. Versículo 20. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ou seja, o sangue dele derramado na cruz foi essencial para estabelecer a paz nossa com Deus e também de todas as coisas que por ele se chegam a Deus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, que nós, tanto os crentes de Colossos como nós hoje, éramos inimigos de Deus, não tínhamos nada a ver com Deus, vivíamos do jeito que o diabo queria, ou do jeito que nós mesmos queríamos, mas agora nós fomos reconciliados com Deus por meio do seu corpo, por meio do seu sacrifício na cruz, por meio da sua morte. Para que Deus fez isso? Uma iniciativa de Deus. Não há parte nenhuma nossa na nossa salvação. Nós não fizemos nada por isso. Deus fez isso por meio do seu próprio Filho, para nos apresentar perante Ele próprio, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Essa é parte da vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida. Você está com dúvida aí o que Deus quer para você? Ele quer que você seja santo, irrepreensível e inculpável. Essa é a vontade de Deus para você. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora, versículo 24, me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo está provavelmente aqui preso, está sofrendo, né? Já sofreu muitas coisas fisicamente, e ele está dizendo aqui, eu me regozijo nos meus sofrimentos. Fala, o que isso aqui tem a ver com o evangelho da prosperidade? O que isso aqui tem a ver com as muitas mensagens de autoajuda pregadas nos púlpitos de muitas igrejas ditas evangélicas? Paulo está dizendo aqui, eu fico feliz, eu me regozijo, eu me alegro nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo. Ele vê que o seu sofrimento tem a ver com a obra de Cristo. Ele precisa sofrer pela igreja porque isso faz parte da sua missão. É assim que Paulo enxerga o sofrimento na sua vida. Da qual me tornei ministro, ele termina dizendo a igreja, né? Da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus. Ou seja, eu sou ministro da igreja de acordo com a dispensação da parte de Deus, com a vontade de Deus. Ele fez isso, né? E um detalhe aqui é que a palavra ministro, na língua grega, é a palavra diáconos, que tem a ver com serviço, serviçal. Ele se vê
como um servo da igreja, que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Aí ele explica o que é dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Ele diz no versículo 26, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos santos. O que teve oculto? Era um mistério antigamente? O mistério era como que Deus faria para salvar o seu povo. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer. Olha só, aos quais Deus quis dar a conhecer. Não é todo mundo que é capaz de conhecer esse mistério. É aqueles a quem Deus quis revelar. Não é para todo mundo. Eu não sei explicar porquê, mas não é para todo mundo. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, o que é o mistério? Cristo em vós, a esperança da glória. Esse era um mistério. Deus quis que em Cristo houvesse esperança para pessoas de todas as nações, os gentios, de toda a gente, de toda a terra. Esse era um mistério oculto no passado, mas agora foi revelado. Cristo em vós, a esperança da glória. Isso é maravilhoso, a gente pensar que nós não éramos judeus, não fazíamos parte daquele primeiro povo debaixo da aliança de Deus, não. Mas a graça de Deus nos alcançou. Deus na eternidade já tinha planejado. Eu vou unir o Natan a Cristo, o meu filho. E em Cristo ele vai ter esperança de glória. Apesar dos seus pecados, apesar das suas mazelas, ele vai ter esperança de glória em meu filho, ponto final. Isso não foi revelado, não foi esclarecido no passado, mas agora é claro. Deus alcança pessoas de todas as nações por meio do Evangelho para unir essas pessoas ao seu Filho e para que eles tenham esperança de glória, ou seja, de comunhão perfeita e eterna com Ele próprio. O qual nós anunciamos. Nós anunciamos a Cristo, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Olha só, o que ele faz? Ele anuncia, advertindo e ensinando. Ele fala, é um testemunho verbal, ele anuncia, advertindo e ensinando. A quem? A todo homem. Ele repete acho que 3 vezes. A todo homem, toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. São 2 vezes. Ou seja, todo homem, o que significa isso? Toda gente, pessoas de todos os lugares. Todo homem. Não é todos os homens indistintamente, mas gente de tudo que é canto, de todo tipo de cultura, de todo tipo de gente. E qual que é o grande objetivo? Apresentar todo homem perfeito em Cristo. Perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Então Paulo se desgasta, se cansa, se esforça o mais possível para que por meio dele toda essa obra seja efetiva na vida do povo de Deus. Este é o capítulo 1 de Colossenses. Agora que eu vi, estamos chegando a 30 minutos de vídeo. Eu acho que muita gente já desistiu no meio do percurso, mas se você chegou até aqui, deixa aí algum comentário, deixa a sua curtida, tá bom? Compartilha também esse canal, esse vídeo com outras pessoas. Que Deus abençoe você e a sua família e até amanhã, se Deus quiser.